Pessoal, boa tarde. Nós vamos continuar agora com a nossa aula de pontuação. Continuando no mesmo conteúdo, porque agora nós vamos trabalhar a pontuação de forma prática, ok? Então pensem aí em todos aqueles sinais de pontuação que nós usamos e agora nós vamos imaginar uma situação, tá? Essa atividade, ela está no site Portal do Professor, tá bom? Então nós temos assim, imagine que você está diante de um pelotão de fuzilamento e terá que dizer a seguinte frase. Aí nós temos 3 palavras, não tenha piedade, são 3 palavras, elas não estão pontuadas e nós vamos colocar o sinal de pontuação de acordo com o que nos é solicitado aqui. Leia a frase em voz alta de modo a não ser fuzilado. 1 minutinho aí, fale essa frase de acordo com que a pessoa não seja fuzilada. Você vai dar uma entonação, um tom de voz, certo? Na segunda opção, leia a frase em voz alta de modo a ser fuzilado. Diga essa frase aí em voz alta. A pessoa certamente será fuzilada. Como que você disse essa frase? Então, você, na fala, deu um tom de voz que na escrita será representado por um sinal de pontuação. Na primeira fala, de maneira que a pessoa será fuzilada, então eu tenho: não tenha piedade, para ela não ser fuzilada. Então eu coloquei ali um sinal de exclamação, não, imagine esse tom de voz. Tenha piedade. E aí nós colocamos já um sentimento, né? Uma emoção. Tenha piedade. Na segunda fala, de modo que a pessoa, ela será fuzilada. Então, olha o ponto de exclamação e não teremos a vírgula. Então, qual é o nosso tom de voz? Não tenha piedade. E nós então temos o uso do sinal de pontuação marcando o tom de voz que vocês deram. Por isso que eu pedi para vocês falarem em voz alta, porque assim você percebe aqui pela escrita o tom de voz que você utilizou, que foi marcado pelo sinal de pontuação. Olha, aqui nós temos o ponto de exclamação e aqui também. As questões que eu coloquei aqui. O que as duas frases têm em comum? Em que essas frases são iguais? Observa um pouquinho. Em que essas frases elas são iguais? Elas têm as mesmas palavras, certo? Eu tenho as 3 palavras nas duas frases. O que elas têm de diferente? E agora, o que você responde? O que essas frases elas têm de diferente? O sinal de pontuação que foi empregado. Na primeira fala, eu tenho 2 sinais de pontuação. Eu tenho os 2 pontos de exclamação. Na segunda fala, nós temos um só. Terceira pergunta. O que provocou a mudança entre elas? Então, o que provocou a mudança entre as duas frases? Primeira coisa, que mudança que foi provocada? A mudança de sentido. Em uma frase, a pessoa é fuzilada, em outra, ela não é. Então, na escrita, o que provocou essa mudança? A marcação da oralidade através do sinal de pontuação. Então, os sinais de pontuação é que provocaram a mudança nas duas frases. Isso tudo é para nós compreendermos de maneira bem simples, de maneira bem clara, a importância do sinal de pontuação e o uso que nós fazemos desses sinais de pontuação. Agora nós vamos falar um pouquinho de maneira específica sobre o uso da vírgula. Tá? Por que nós estudaremos a vírgula de maneira separada? Pensem comigo, quando nós usamos um sinal de ponto final, está lá no final, nós terminamos, nós concluímos um pensamento.
tá? Então ela tem aquele ponto específico de finalizar um pensamento, uma ideia. O ponto de interrogação vai nos indicar uma pergunta. O ponto de exclamação vai colocar uma emoção, um sentimento, algo assim. Então eles marcam finais de frases. A vírgula não. A vírgula ela tem vários usos, porque ela está inserida dentro de uma frase, dentro de um contexto maior. Porque eu vou usar a vírgula de acordo com a ideia, de acordo com o pensamento que eu estou transmitindo. Então a vírgula, ela é trabalhada de maneira que eu posso colocá-la na escrita de acordo com a minha fala na oralidade. Vamos a esses exemplos aqui. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Como vocês vão fazer a leitura daqueles 2 primeiros itens ali? Que nós temos a palavra não e temos a palavra espere. Não, espere. E o segundo, não espere. Tem diferença de sentido nas duas? Em qual frase é para alguém esperar e em qual frase não é para esperar? Quando eu digo não, espere, então você está pedindo para a pessoa parar e esperar você. Na segunda, não espere, não é para esperar. O que provocou a pausa? A vírgula. Ela pode sumir com seu dinheiro. Olha onde está a vírgula aqui, ó, depois do 3. E ali nós temos a vírgula depois do 2. 23,4. 2,34. Qual quantia é maior? Quando a vírgula está no 23. 23,4. Então, o uso da vírgula traz que significado para nós ali? Na indicação de quantidade, né, do algarismo. A vírgula pode ser autoritária. Olha o exemplo utilizado. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Quando eu digo com a vírgula, eu tenho um tom de voz mais ameno, né? Mais tranquilo. Aceito, obrigado. Quando eu não uso a vírgula, eu sou mais autoritário. Aceito, obrigado. E fica uma fala bem objetiva, bem direta. Então, nesse caso, nós também utilizamos o tom de voz. 4. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve? Que interpretação vocês têm aí? O que você entende? Qual é o significado com o uso da vírgula ali? Isso só ele resolve. Algo que é simples. Só isso? Não é? Algo que é simples. Só isso? Ele vai resolver para você. Isso só ele resolve. Agora já complicou mais, né? Então alguém chega e pede para você consertar o celular. Se você for um expert em conserto, só isso? Tudo bem. Mas e se é algo que você não pode resolver? Então você vai passar para outro. Olha, isso, tal pessoa que resolve. Então nós temos que entender esses contextos de comunicação. Vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Na primeira fala, quem que é corrupto? Você está indicando alguém. Tem alguém aqui do meu lado, eu sou a juíza e eu digo, esse juiz é corrupto. Você está indicando alguém. Na outra fala, esse juiz é corrupto. Quem que é corrupto? O próprio juiz. Então nós temos que observar o uso dessa pontuação. A questão, o exemplo 6, ela pode ser a solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. Então a questão foi colocada de modo a indicar uma vitória e a indicar uma perda. Em que frase mostra a vitória? A segunda, vamos perder nada, foi resolvido. Então, quer dizer, não tem perda. Na primeira frase, vamos perder.
Nada foi resolvido. E a vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Na primeira indicação, a opinião foi bem específica. Você tem algo para me dizer e eu não quero saber. No segundo item, você tem algo para me dizer e eu quero saber. Não quero saber. Talvez a pessoa negue-se a dizer alguma coisa e você afirma para ela: não, eu quero saber. Entendeu? Então, uma vírgula muda tudo. Essa é a questão importante que nós temos que entender. Por isso que nós trabalhamos a vírgula de maneira separada, ok? Porque ela aparece em vários trechos, em várias frases, e aí nós temos que saber que eu vou colocar essa vírgula de acordo com o sentido que eu quero atribuir àquela frase, tá? Falando um pouquinho de texto, vocês devem perceber nesta aula de pontuação a importância do sinal de pontuação quando você vai escrever um bilhete para alguém, quando você vai escrever um texto na escola, fazer uma redação, quando você vai deixar algum recado para alguém. Essa pontuação ela tem que ser utilizada de acordo com o que você quer dizer. Então é preciso conhecer os sinais de pontuação e aprender a usá-los para que o seu texto, para que a sua redação, para que o seu bilhete, para que o seu recado, ele fique escrito de maneira que ele tenha sentido. Eu quero dizer isso, então eu vou pontuar corretamente para que o meu pensamento seja colocado na escrita da maneira como seja reproduzido aquilo que eu realmente quero dizer, tá? Então esta aula de pontuação foi a parte prática que nós fizemos aqui, tá bom? Até a próxima!